Irmãs e irmãos, boa noite. Nós estamos na iminência de iniciar um estudo muito lindo. Já tivemos e vamos repetir, foi alguns anos atrás, e a carta é fantástica. Não vai ser hoje ainda, mas vai ser uma preparação. Nós vamos começar a estudar o livro de Romanos. Irmãos, é uma carta fantástica. É a carta da reforma. É uma carta que produziu grandes avivamentos ao longo da história da igreja e fantástica. Mas com a autorização do presbitério, nós vamos tratar de um outro assunto nessa noite. Nós vamos fazer, na verdade, uma recapitulação de Tiago, capítulo 3, de 1 a 12. Esse trecho nos fala sobre os pecados da língua. Ele nos fala sobre o poder da língua e o dever de refreá-la. Vamos ler o texto, Tiago 3, de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Obrigado. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Oremos mais uma vez, meus irmãos, pedindo a direção do alto para esse texto tão rico. Deus, nos prostramos diante da Tua palavra nessa noite para examinar novamente esse texto. Senhor, acreditamos que com ele o Senhor há de continuar lavando a Tua água pela lavagem, pela palavra de Deus. Entendemos que com a Tua palavra o Senhor santifica a Tua noiva. Nós verdadeiramente desejamos que o Senhor volte, que o Senhor leve a Tua noiva e nós com ela, óbvio. Mas, Senhor, entendemos que ela precisa ser preparada, adornada e santificada para aquele santo dia. Por isso pedimos, Pai, que o Senhor trate dos nossos pecados e, em especial, nessa noite, com as nossas bocas, com o nosso falar. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos o que o Senhor nos fala. Provoque arrependimento em nossos corações pelo poder do Teu Espírito. E assim, Senhor, que possamos cumprir a ordenança que o Senhor nos deixou, de usarmos os nossos lábios para abençoar,
para proclamar o teu evangelho. Te pedimos tudo isso, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, então, nós vamos tratar então sobre o poder da língua, ou vamos examinar de novo, é uma recapitulação. A gente já estudou sobre isso, alguns poderes da língua. A língua tem poder. A gente nem imagina quanto, mas ela tem poder. A língua é poderosa, apesar de ser pequena. E o nosso dever é refreá-la, na maioria das vezes. Tiago vai nos ensinar sobre isso. Vamos estudar mais uma vez sobre isso. Interessante que nos 2 primeiros versículos, para começar, Tiago trata de um assunto que parece que não se refere a muitos de nós. Parece que ele está falando quanto à categoria de mestres, somente para um pequeníssimo número de pessoas dentro de uma igreja local. É verdade, começa por aí. A liderança tem a obrigação de ser o primeiro a dar o exemplo em tudo, especialmente no falar. Então, Tiago começa fazendo um alerta aos mestres. E por que aos mestres? Porque o mestre ensina, porque o mestre dá direção, porque o mestre deveria ser modelo. A Bíblia também nos ensina que o mestre é aquele que mais recebe, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, Tiago diz que aqueles que são mestres dentro de uma igreja hão de receber maior juízo. É uma responsabilidade imensa. Então ele quer começar tratando disso. E ele diz no versículo 2 que todos, absolutamente todos, tropeçamos, e não em poucas, mas em muitas coisas. Ele diz que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Ele quer dizer que se alguém consegue dominar esse pequeno órgão chamado língua, é um varão poderoso. Mas tratando de mestres ainda, a gente conhece muita coisa na história a respeito de grandes líderes, não é mesmo? Grandes líderes de grandes movimentos em todas as épocas, em todos os tempos, sempre houveram grandes líderes. A gente pode se lembrar de 2 aqui, por exemplo. Eu acredito que a maioria de vocês conhece, óbvio, Martin Luther King, o grande líder americano, norte-americano, negro, pastor batista, que nos anos entre 50 e 60, ele promoveu um grande movimento nos Estados Unidos contra a segregação racial, contra a discriminação racial dos negros. Naquela época, os negros, num mesmo hospital, no mesmo restaurante, eles não poderiam ocupar as mesmas vagas dos brancos. E em muitos outros lugares. Então, Martin Luther King promove um movimento. Através das suas palavras, através dos seus ensinamentos, através da sua língua, ele promove um grande movimento. Ensinando o quê? Rebelião? Não. Martin Luther King prega o amor. E ele diz aos seus seguidores, vocês têm que amar. O movimento tem que ser pacífico. E ele há de alcançar os seus objetivos. E quando, enfim, ele consegue, então, os seus objetivos, e a corte americana cede àquele grande movimento que invadiu todos os Estados Unidos, ele, então, fala um dos seus mais lindos discursos. E ele diz, eu tenho um sonho. E ele vê o seu sonho nascendo. E aí já não há mais essa segregação. A coisa já começa a mudar. E muito grande o movimento. Palavras de um líder que soube usar as suas palavras, que soube conduzir com a boca os seus liderados, e conduziu para uma grande bênção. Óbvio, foram muitas lutas,
muito sangue foi derramado, e o próprio Martin Luther King foi assassinado, poucos anos depois. Mas ele promoveu uma bênção para a nação norte-americana, para os Estados Unidos. Em contrapartida, irmãos, vocês conhecem também uma história aterradora de um homem chamado Adolf Hitler, um dos maiores pregadores de todos os tempos, um dos maiores líderes que, através das suas palavras, ele contaminou uma nação inteira contra o mundo. Resultado das suas palavras, resultado da sua oratória, da maneira com que ele conduzia seus discursos, foi a morte de milhões e milhões de pessoas, em especial de judeus. Todo mundo conhece a história que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi promovida por Adolf Hitler. Um grande líder, mas que usou as suas palavras para amaldiçoar, para destruir, para promover o mal. Então, irmãos, só com esses dois exemplos a gente tem já é um grande começo, não é mesmo? Já que ele fala de líder, já que ele fala de mestre, a gente pode entender assim. Jesus também ensina algo semelhante e provavelmente Tiago, como discípulo de Jesus, tira esse ensinamento das palavras de Jesus. Jesus, em Mateus 18, versículo 6, ele diz que o mestre pode fazer tropeçar alguns dos pequeninos que creem em Jesus. Mas Jesus disse que era melhor que esse mestre morresse afogado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço do que fazer tropeçar os pequeninos através dos seus ensinamentos. Jesus ensina isso em Mateus 18, 6. Jesus também diz que toda a palavra que sobe, ela vem do coração. E ele diz no capítulo 15 de Mateus, versículos 11, depois ele completa no versículo 18 a 20, Jesus diz também que não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas é o que sai da sua boca é o que o contamina. Jesus deixa claro que são as nossas palavras que nos contaminam, e não só nós mesmos, mas aqueles que nos ouvem. Vejam os dois exemplos que eu disse. Um que abençoou muita gente, Martin Luther King. Outro que trouxe tragédia e maldição, Adolf Hitler. Então Jesus ensina isso. Agora, quem está na categoria de mestre, então, dentro de uma igreja local? Nós estamos falando para crentes. Tiago escreve para crentes. Quem são as pessoas que Tiago tem alvo aqui? Tem como alvo? Quais são essas pessoas? Obviamente, eu já disse, em primeiro lugar, os oficiais de uma igreja, presbíteros e diáconos. Eles têm que tomar muita cautela no seu falar, no seu ensinar. A sua língua tem que, por obrigação, ser refreada. E toda vez que eu leio esse texto, eu tremo, porque eu me considero como aprendiz disso. Porque muitas palavras minhas feriram muita gente, e ainda ferem. E eu preciso urgentemente aprender com Tiago a ser um bom mestre. Eu preciso aprender a converter a minha língua, para que eu possa mais abençoar e não amaldiçoar as pessoas. Essas palavras fazem com que eu me prostre e me humilhe. Miserável homem que sou. Só Jesus Cristo pode me livrar do corpo dessa morte. Mas então, a gente pode entender que na mesma categoria, tão importante quanto os líderes de uma igreja, talvez até mais, e nós nos encaixamos quase todos nessa categoria, são os pais. E quando eu digo pais, não é só o pai, mas é o pai e a mãe, porque o pai e a mãe têm o poder em sua boca, em suas línguas. Irmãos, nós estamos cansados de ouvir notícias de jovens, de pessoas que se suicidaram por causa que ouviram do seu pai o tempo todo, da sua mãe o tempo todo: você não presta para nada,
palavras que saíram da boca de alguém que uma criança mais confia. Do mesmo ventre que ela saiu, ela ouviu: você não presta. Do próprio pai, de quem a criança deveria receber proteção, ela ouve: você não serve para nada, você sempre faz tudo errado. Que palavras são essas? Está na qualidade de mestre, pai e mãe também. Depois a gente entende também os professores que auxiliam dentro de uma igreja local. Obviamente, todos os professores, professoras, em todos os departamentos, devem tomar cuidado não só com o que ensinam, mas como vivem. Suas palavras têm sido também observadas não só dentro da sua sala de aula, mas fora também. E, em geral, nós podemos dizer que todos os irmãos, de uma certa forma, são mestres. Irmãos e irmãs mais velhos, de alguma forma, são mestres dos mais novos. Tem criança olhando para um adolescente como referência, ou como referencial. Tem adolescente olhando para um jovem, para uma jovem, como referencial. Tem jovens e jovens casais olhando para irmãs e irmãos e casais mais velhos como referencial. O que eles falam, o que sai das suas bocas, não só as suas ações, mas também as suas palavras, servem de modelo, estão abençoando. Então, de certa forma, quase todos nós somos mestres, irmãos. Quase todos estamos nessa categoria. Uns mais, obviamente, os que foram oficiais são, acima de tudo, vão responder diante de Deus, eu sei disso. Todos nós sabemos disso. Mas todos, de uma certa forma, somos mestres uns dos outros. E é mesmo um homem mais velho também, ele se humilha, às vezes, sob uma palavra de um jovem sábio, que é bíblico, e muitas vezes o velho se prostra e diz: é verdade, você tem razão. São boas palavras que abençoam. Vamos então lidar agora com os poderes da língua, a partir do versículo 3. Tiago agora vai mostrar 3 poderes da língua. O primeiro deles, a gente encontra nos versículos 3 e 4. Tiago vai dizer que a língua tem o poder de dirigir. Ele dá 2 exemplos aqui nesse trecho, versículos 3 e 4. O primeiro exemplo é o exemplo do cavalo. Ele diz que o cavalo pode ser dominado, refreado e dirigido por um instrumento pequeno chamado freio. E o dono, com o freio em suas mãos, ele consegue dominar e dirigir um animal de força descomunal em relação ao homem. Um animal forte, um animal poderoso, um animal corajoso. Dentre todos os animais da terra, o cavalo é um dos mais fascinantes, é um dos mais inteligentes, é um dos mais poderosos, rápidos, usados na batalha, corajosos. Dizem trechos bíblicos que só o barulho dos cavalos, quando chegavam perto de uma cidade, já fazia com que a cidade desmanchasse de medo. E um pequeno freio faz com que o dono o domine e o conduza. O segundo exemplo que ele dá no versículo 4, ele fala do navio, imenso navio, grande, tão grande, mas ainda assim arrastado por poderosos ventos que o levam para lá e para cá. Mas Tiago diz que um pequeno instrumento chamado leme, nas mãos de um homem chamado timoneiro, faz com que ele, timoneiro, através do leme, conduza o imenso navio, cortando ondas terríveis no mar aberto e conduzindo para onde o timoneiro quiser, dando direção para o navio. Qual é a lição que nós tiramos desses 2 primeiros versículos? Ou do versículo 3 e 4? A ideia de Tiago aqui é que precisamos dominar a língua e dar direção para ela, a exemplo do timoneiro, a exemplo do dono do cavalo, que sabe conduzir o cavalo através
do freio, do timoneiro que sabe conduzir o navio através do leme. Nós precisamos domar a nossa língua e dirigi-la. É interessante que aquele que não faz isso é o que ele menciona no versículo 2, falando de mestre, que tropeçam em muitas coisas. Quando nós não dominamos, nós tropeçamos na língua. E aqui não tem bom, irmãos. Não tem gente de 30, 40 anos de Bíblia, não tem gente só de 10 anos. Todos tropeçamos. E principalmente na língua. Cabelo branco não resolve. Resolve arrependimento. Resolve busca de domínio próprio. Poder do Espírito Santo para dominar a língua. Porque nós temos. A Bíblia garante que, pelos frutos do Espírito, um deles, e o último, e o mais fascinante deles para mim, é o domínio próprio. Fruto do Espírito que está em mim, em você. Segundo poder da língua, é o poder de destruir. Versículos 5 a 8. Tiago diz agora outros 2 exemplos. Ele dá o exemplo do fogo, que provoca um incêndio tão grande, e ele é incendiado por uma pequena fagulha. É como se nós hoje, nessa época de seca, a gente percebe a grande quantidade de incêndios que existe por aí, muitos deles difíceis do corpo de bombeiros dominá-lo, tão grande é a força das chamas, mas ele foi incendiado talvez por uma, como nós chamamos popularmente, uma bituca de cigarro jogada aleatoriamente, de qualquer maneira assim, no meio do mato, e produz aquele incêndio todo. É mais ou menos o que Tiago diz aqui. Ele diz que uma pequena coisa, como uma pequena fagulha, pode produzir um incêndio tão grande, de grandes proporções, e destruir uma grande selva. Ele diz no versículo 5. Ele diz que a língua é fogo. Ele não está dizendo que a língua parece com fogo. A língua é fogo. Ele diz que ela é um mundo de iniquidade. Ele diz que a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Dá a impressão que ela está ligada lá no inferno. Ela tem uma ligação direta com o inferno. É incendiada pelas brasas do inferno. Outro exemplo que Tiago dá é o veneno. No fim do versículo 8, ele diz que essa língua é um mal incontido. No finalzinho do versículo 8, diz que ela é carregada de veneno mortífero. Esse veneno aqui é interessante, ele diz que é mortífero. Se a gente comparar, quem gosta de biologia ou de zootecnia, alguma coisa desse gênero, que gosta de conhecer animais, quando você estuda os animais mais peçonhentos que existem na Terra, as cobras estão na categoria dos mais perigosos, as serpentes, né? E eu guardei no meu coração uma frase lá de São Paulo, quando a gente ia para o interior lá em São Paulo, e meus pais e meus tios falavam de uma cobra chamada urutu cruzeiro. Essa cobra, o pessoal falava que era tão violento o veneno dela, que quando ela picava, ou ela matava ou alejava. Ninguém escapava dela. Eles falavam assim, quando a urutu pica, se não mata, aleja. Irmãos, muitas vezes nossa língua é usada dessa forma também. Às vezes não mata literalmente uma pessoa, mas produz grandes danos. Então ele está mostrando aqui o poder de destruir que a língua tem. Ela é mortífera por causa do seu veneno. Ela causa danos irreversíveis muitas vezes. E ele está dizendo que essa língua não é a língua somente de ímpios, mas é a língua de todos nós. Todos nós somos propensos a isso. A minha conversa pode estar carregada de veneno mortífero. Ela pode ser uma brasa que incendeia
e vai produzir um mal contra aquele a quem eu falo, pode danificar a vida de uma pessoa. Nós temos um exemplo que, embora esteja ainda sob investigação, mas de um reitor de uma universidade de Santa Catarina, que ele se suicidou. Parece que ele não conseguiu defesa. Parece que ele era inocente das acusações que lhe fizeram, porque houve uma perseguição de um superior dele. Quem conhece a história sabe melhor do que eu. E ele se matou. Por quê? Por causa das acusações. Ele não teve como se defender. As redes sociais esparramaram. E ele começou a ser perseguido, a ponto de ele se sentir encurralado. E o que ele fez? Tirou sua vida. Por causa do veneno das acusações. Não temos ainda certeza, mas provavelmente eram falsas. E se forem falsas, produziram a morte de uma pessoa. A lição aqui então, sobre o poder de destruir que a língua tem, é que a língua é poderosa para envenenar, para queimar e destruir tudo à sua frente. Irmãos, a língua é fogo. E Tiago diz que ninguém consegue dominá-la sozinho, pois é mal e incontido, ele diz no versículo 8. Versículo 7 ele diz até que o homem consegue domar feras. Você vai no circo e vê toda aquela palhaçada que fazem com os leões lá e com os elefantes, né? E o homem consegue dominar grandes feras, não é mesmo? Agora estão dominando até alguns baleias assassinas. Agora não, já é velho isso, né? E o homem consegue dominar, mas não consegue dominar a sua língua. Diz Tiago aqui, ela é incendiada pelo inferno, parece que foge do domínio, mas foge do domínio do homem, e esse homem que Tiago diz aqui é do homem sem o Espírito Santo, sem Deus, porque o homem, quando eu digo homem, eu estou dizendo a raça humana, homem, mulher, o convertido, o crente, ele tem o Espírito Santo, que é poderoso para romper com os laços do inferno que incendeia a sua língua e dominá-la. Sim, o homem de Deus, a mulher de Deus pode dominar a sua língua e deve dominar a sua língua. Então Tiago diz que o homem natural não consegue dominá-la. E o terceiro poder agora, terminando de 9 a 12, Tiago diz, em primeiro lugar, sobre esse último poder, na verdade são dois, mas eles podem ser como se fossem um, porque ou existe um ou existe o outro. Não dá para ter os dois, é o que Tiago vai dizer aqui. Ele diz que a língua tem o poder de dividir ou de curar. Diz 9 a 12, é o que Tiago diz aqui. E em primeiro lugar, nós lembramos que Tiago está agora dizendo diretamente para crentes. Ele diz que com ela, versículo 9, acompanhem comigo, ele diz que com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Ora, então ele está falando para cristãos. Agora ele está falando diretamente para nós, especialmente para nós. Ele fecha, ele progride no seu ensinamento, ele mostra que ela dirige, a língua tem o poder de dirigir para o bem ou para o mal. Depois ele mostra que ela é perigosa, porque ela, se não for a graça de Deus na tua vida e na minha vida, você não domina ela, e ela é destruidora, como um fogo que não dá para contê-lo, como o veneno de uma cobra injetada numa pessoa, mata. E agora ele progride e ele diz para todos nós, crentes, ele diz que está em nossas mãos a decisão de usar a língua para o bem ou para o mal. Só os crentes podem bendizer a Deus e abençoar os homens, ou amaldiçoar os homens e a Deus também. Mas Tiago diz assim, acompanhem, versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer, não dá para fazer uma coisa e a outra
da mesma fonte, da mesma língua. Ou é uma, ou é a outra. Como cristão, não dá para fazer as duas. E cabe a nós decidirmos isso. Cabe a nós determinarmos a nossa língua. Eu ou vou fazer uma coisa, ou vou fazer outra. Quais os outros dois exemplos que Tiago dá aqui? Ele dá o exemplo da fonte de água. Uma fonte de água que pode ser doce o suficiente e fresca e tira a sede das pessoas. Ou ela pode ser amarga, terrível, danosa, contaminada e adoece a alma daqueles que a bebem. Então ele usa o primeiro exemplo de uma fonte de água. Segundo exemplo, ele dá o exemplo de uma árvore. Ele fala de frutos. Ele fala que uma árvore que dá bons frutos, que matam a fome dos famintos, ou ela dá maus frutos, frutos podres, que fazem mal aos que comem deles. E ele diz que isso está em nós, para nós, como crentes. Ou nós somos uma fonte de boa água, que abençoa o outro, que mata a sede do outro, ou somos fonte de água salgada, contaminada, que faz mais mal do que bem, que atrapalha a vida dos outros, que provoca doença nos outros. Da mesma forma, os frutos. Ou damos bons frutos, ou maus frutos. Ou abençoamos com uma boa palavra, ou amaldiçoamos com uma palavra maldita. A lição, então, aqui, fechando o trecho, é que os crentes têm esse poder de refrear a língua, de usá-la para abençoar os homens e bendizer a Deus. Tiago ensina que não podemos fazer uso incoerente do nosso falar, ora abençoando, ora amaldiçoando. Eu não posso fazer esse uso da minha língua. Como crente em Cristo, eu não posso fazer isso. Eu não posso abençoar vocês com uma palavra e depois contaminar vocês com outra. Eu não posso fazer isso. Esse é o ensinamento que Tiago fecha aqui. E ele encerra de uma maneira bastante firme, não é? Ele diz: não é conveniente que seja assim, meus irmãos. Então, irmãos, fica aqui uma grande encruzilhada para nós, um grande dilema. Se você comigo, porque eu me encaixo nessa categoria, precisa de arrependimento, eu quero dizer para você que tem jeito para nós. Eu quero dizer para você que tem cura para nós. Eu quero dizer para você que a minha língua maldita pode ser curada. E a tua também. Eu quero dizer para você que há salvação. Como curar então a nossa língua? Vamos ver se a palavra de Deus então nos dá direção para isso. Como curar a nossa língua diabólica? Abram Isaías capítulo 6, de 1 a 8. Isaías capítulo 6. Diz a palavra de Deus o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam, olha, houve um clamor dos serafins, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam. Houve um terremoto. E diz aqui: e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu: ai de mim,
Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, essa passagem é uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia. Eu acredito que essa passagem é altamente encorajadora, pelo menos para mim é. É interessante que Isaías vivia numa época, nesse momento, era um momento de grande crise em Judá. Isaías estava acostumado a viver no palácio, debaixo dos cuidados do rei. Ele era um palaciano, quem sabe era meio que um playboy na época, e desfrutava de coisas boas ali, dos seus familiares que eram ligados ao palácio. Mas, quando ele foi chamado para ser profeta, a coisa já estava meio de ponta cabeça. Antes da morte do rei Uzias, a corrupção tomou conta de todo o reino. As pessoas começaram a se corromper, a economia começou a fracassar, o reino começou a ter problemas sérios. A economia e a sociedade começou a ficar altamente abalada, e então a corrupção começou a se generalizar, e a espiritualidade do povo de Deus estava fracassada. Eles estavam caminhando longe de Deus, só em rituais. E nesse momento é que Deus chama Isaías para ser profeta. Deus revela para ele a iniquidade de várias categorias de pessoas do seu reino. E você começa a acompanhar desde o capítulo 1 de Isaías até o capítulo 5, e principalmente no capítulo 5, Isaías começa a falar alguns ais. Ai do tal fulano, porque ele fez isso. Ai do tal fulano, porque ele fez aquilo. Ai. E ele começa no capítulo 5, principalmente, a partir do versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, e começa a ter problema de avareza. Versículo 11. Ai dos que levantam pela madrugada para beber e encher a cara o tempo todo, até de noite. Versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade como cordas de injustiça. Eles não têm nem aí com a injustiça. Ai dos que chamam o mal de bem e do bem de mal, da luz de escuridade e da escuridade de luz. Ai dos que chamam daquilo que é amargo doce e do que é doce amargo. Ou seja, eles não estão nem aí. Eles estão dizendo assim: olha, é coisa ruim, mas eu não estou nem aí. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, versículo 21. Ai dos que são heróis para beber o vinho. Ele fala muito de beberrão no versículo 22. Então ele começa a falar: ai desse fulano, ai desse ciclano. Ele começa a acusar, ele começa a mostrar defeitos, ele começa a mostrar pecados dos homens. Mas, quando ele tem um encontro com o Senhor, quando ele ouve o clamor dos serafins, que os serafins disseram: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele ouve aquele clamor, ele está diante do soberano Deus, do santo. E quando ele olha tudo aquilo, ele diz: ai de mim! Agora ele não diz mais ai do outro. Ele cai em si. Ele diz: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Aí ele cai prostrado. O que é que nós tiramos aqui, meus irmãos? O que nós tiramos dessa passagem? Qual é o processo de cura aqui? Começa, em primeiro lugar, com uma percepção de quem Deus é. O estudo sobre a língua nos fala de Deus. O estudo sobre a língua de Tiago
nos mostra a santidade de Deus. O estudo sobre a língua que nós fizemos de Tiago, recapitulação nessa noite, nos mostra que Deus quer um povo de lábios puros. Ele exige de um povo que seja bênção e não maldição. Então nossos olhos viram o Senhor de certa forma. Nossos ouvidos ouviram o clamor que saiu do templo. Esse é o primeiro passo. Nossos corações precisam se encher de temor agora, de arrependimento. E qual é então o processo? Quando Isaías tem essa percepção, primeiro ponto dessa percepção, uma percepção da santidade de Deus, nos humilha e reconhece: eu tenho lábio impuro, a minha língua é maldita, eu provoco mais destruição do que bênção. E então Isaías se humilha, porque ele reconhece que Deus é santo, e Deus é soberano, que Deus tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, e Ele até sonda os meus pensamentos. Esse é o primeiro ponto. Isaías reconhece isso, ele crê nisso, ele sabe que Deus sabe tudo sobre ele, e sobre sua boca, sobre seus lábios. Em segundo lugar, uma percepção de santidade, da santidade de Deus, então, na sequência, nos leva a reconhecer os nossos pecados. Como Isaías reconhece, e na sequência, em terceiro lugar, essa mesma percepção que leva a se humilhar, que leva a reconhecer os seus pecados, leva à confissão de pecados e ao arrependimento. E Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros. Sou eu o pecador. Eu sou. E eu digo: ai para mim, miserável homem que sou, como Paulo diz, capítulo 7 de Romanos. E esse reconhecimento, então, e após a confissão sincera, após o reconhecimento, após a confissão, um arrependimento genuíno de nossos pecados, nos leva a obtermos, então, o perdão e a graça da parte de Deus, que então Ele nos cura. Uma simples confissão sincera de pecados cura. Porque Ele diz que Deus o perdoou, depois que ele confessou, a brasa que foi tirada do altar por uma tenaz e foi passada em sua boca, curou a enfermidade de Isaías, curou os lábios de Isaías. E o que acontece na sequência? Em quinto lugar, a cura de Deus nos encoraja a repartir sua graça e seu perdão com os outros, anunciando o Evangelho de Cristo. Quando você tem um coração curado, isso reflete numa boca curada, nós começamos então a querer abençoar. Começamos em primeiro lugar a dominar a língua. E passamos a falar o que é bom, aquilo que edifica, aquilo que traz vida, aquilo que traz cura. O que nós aplicamos de tudo isso que nós falamos nessa noite, meus irmãos? Em primeiro lugar, queria dizer para todos nós, irmãos e irmãs, eu rogo, eu peço que os irmãos ouçam com carinho, com o coração dilatado. Nós não queremos que a nossa igreja seja reconhecida como uma igreja de fofoqueiros. Nós não queremos isso. Como um local de fermento. Nós não queremos que a nossa igreja seja reconhecida como um lugar onde a comunhão não edifica pessoas, não traz cura, não traz vida. Nós não queremos que cada um de vocês, cada um dos membros, cada um de nós, e no coletivo, que a nossa comunidade seja reconhecida como essa igreja. Embora nós vivamos no meio de um povo de impuros lábios, mas esses lábios impuros podem ser curados, podem ser dominados, podem ser tratados. Em segundo lugar, eu também rogo a cada um de nós, faça de sua boca um canal
de bênçãos e salvação para os outros. Aqui vai uma dica. Use o seu local de estudo, sua escola, sua faculdade, sua universidade, onde você estuda. Use o seu local de trabalho, onde você é funcionário ou patrão, seja lá o que for. Use o seu lar como fontes de água doce, que refrigeram as almas sobrecarregadas e cansadas de pessoas que estão distantes de Deus. Use os seus lábios para abençoar. Irmãos, some comigo nessa semana em oração de arrependimento pelos meus lábios, pelos teus lábios. Em terceiro lugar, e graças a Deus por isso, eu creio nisso, foi isso que eu li aqui para vocês nessa noite. Tem cura para nós. Irmãos e irmãs, tem cura. Irmãos, pecado reconhecido, pecado confessado, debaixo de um coração arrependido, é pecado perdoado. Acabou, o Senhor se esquece, Ele perdoa, Ele cura, Ele limpa, Ele sara. E por que isso? Em quarto e último lugar, eu creio que a Igreja Cristã em Campo Grande, irmãos, está sendo preparada não somente para alimentar e edificar as pessoas aqui de dentro, como nós estamos fazendo nessa noite. Eu creio que Deus tem um propósito maior. Eu creio que a Igreja Cristã em Campo Grande está sendo preparada por Deus para evangelizar até os confins da terra. Eu creio. Eu tenho essa esperança. Por isso é que nós falamos dessa forma. Por isso que nós precisamos trabalhar o nosso coração e a nossa língua. Por isso a necessidade de línguas dominadas, coerentes com a salvação que recebemos de Jesus Cristo e cheias da palavra de Deus. Irmãos, nós estudamos sobre o poder na língua, não é? Alguns poderes da língua, não é? Eu quero dizer para você que nós vamos estudar um livro fantástico, já falei, não é? Romanos começa dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, eu creio, e vocês vão ver, eu tenho esperança, expectativa gloriosa nesse estudo do livro de Romanos. E a história diz que todas as vezes que se estuda o livro de Romanos, a igreja nunca fica igual. Ela muda. Deus pode produzir isso. Não é um amuleto mágico que está lá no meio da Bíblia. É porque o Romanos é uma mini Bíblia. Ela conta sobre a obra de Cristo. E ela diz claramente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, nós vamos sair, eu creio, preparados para pregar o Evangelho para toda criatura. Até onde Deus nos levar. Por isso, Ele precisa preparar a minha língua, a nossa língua. Por isso Ele precisa nos lapidar. Por isso nós precisamos buscar direção para isso, irmãos. Preparo para isso. Por isso nós precisamos preparar nossos corações para isso também. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos transmissores do Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação. E deixarmos de lado qualquer outro tipo de conversa, que seja para destruição, para pôr fogo na existência humana, para envenenar vidas dos outros. Que nós, eu e você, possamos deixar de lado isso, irmãos. Eu convoco um arrependimento, uma busca de arrependimento nessa noite. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos convertermos dos nossos maus caminhos e das nossas más palavras, para a glória de Deus, para o bem da nossa igreja e para a disseminação do Evangelho de Cristo. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela Tua palavra que nos dá esperança. Te agradecemos pela Tua palavra que nos exorta, mas também mostra que há cura. Então, Senhor, através do Teu Espírito Santo, eu peço que essa palavra trabalhe em nossos corações. Que ela santifique a Tua igreja, que ela nos prepare.
Senhor, ajuda-nos, Senhor, a dominarmos a nossa língua, a refrearmos a nossa língua e a usarmos a nossa língua para abençoar. Ajuda, Senhor, a mim, produz esse arrependimento, começando na minha própria vida, e estenda a cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Senhor, que haja arrependimento, que haja confissão de pecados e que haja cura. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.